Hoje é 23 de junho de 2022. Eu vou fazer uma crônica bem rápida e vou voltar a ver a Dione, que não está bem, em casa. São as obrigações que nós temos e cumprimos bem. Independentemente disto, eu dei uma olhada rapidíssima nos jornais de hoje, no Estadão. Há uma briga complicada aí envolvendo presbíteros, não, envolvendo pastores da igreja que se põe em oposição, quiçá, à católica romana, uma relembrança do que aconteceu lá em Priscas Eras, em que a igreja católica tinha os seus papas eram trêfegos. E foram, à medida em que o tempo passava, foram se recompondo na doutrina cristã. Há um conflito, quiçá, espiritual entre as almas. Entre as almas a disputarem aquilo que se passa acima das nuvens. O terreno de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Jesus Cristo, Deus feito homem, aqueles conflitos todos que há muitos e muitos anos espirocaram aquilo que se diz permanente nas crendices humanas na vida esta terrena. E nós temos agora um problema muito pragmático, porque há pastores que parece terem intrometido as mãos sacramentais em dinheiros que não são deles, numa corrupção que é muito antiga, muito velha lá no Ministério da Educação, que eu venho pesquisando há muitos e muitos anos o que acontece lá dentro. É preciso realmente que se ponha ordem naquela casa, porque nós, advogados, temos sofrido, e sofrido muito, em razão do descortino muito mal feito daquilo que deve acontecer no ensino e no estudo do direito do nosso país. Mas eu tenho alguns princípios éticos. Não posso, não devo e não quero me intrometer na defesa lá do pastor, que parece ter metido as sacramentais mãos em dinheiros que não eram dele. Não é problema meu. O criminalista não se manifesta sobre aquilo que acontece no reino ou na proteção de colega seu. Aquilo deve estar sendo entregue a Daniel Bialski, filho de Hélio Bialski. Bialski, conhecido velho deste quase decano na advocacia criminal brasileira, um bom sujeito, um bom amigo. E Daniel, filho dele, competente, criminalista competente, que está a conduzir a defesa do pastor. Daniel Bialski é de origem israelita. O pastor não tem tais predicados, mas os israelitas, os judeus, são excelentes profissionais. Ele há de conduzir essa defesa, que é muito difícil, por sinal, mas eu não me meto nisso. O reino não é meu, ou se meu fosse, estaria proibido de ser intrometido na defesa praticada por companheiro nosso, que o defenda bem, porque é uma intromissão muito difícil. Naquele que precisa ser honesto nas suas relações com o Criador. E se não o for, corre o risco sério de ser espetado no traseiro pelo tridente de Satanás. E lá em cima, entre as nuvens, há uma discussão muito séria também sobre os critérios para que os humanos sejam honestos. Complicação
muito esquisita, porque esse pastoreio todo está intrometido na política que há de servir à eleição de um ou de outro presidente da República, ou a reeleição daquele que está sob as asas de uma seita, é uma seita religiosa a protegê-lo depois da intromissão dele nos reinos do senhorio que manda na humanidade. E isso repercute inclusive na Suprema Corte, porque nós temos hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem as vestes angelicais antecedendo àquelas togas dos juízes. Uma perspectiva muito complicada, porque há pastores no meio disso, a Igreja Católica Apostólica Romana também está interferindo. Um filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, investiu contra Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, atribuindo-lhe defeitos que não poderiam ser atribuídos ao Filho de Deus feito homem. Uma calúnia, difamação, injúria praticadas contra o Filho de Deus feito homem. Os católicos não esquecem tais imputações de predicados negativos que não devem ser feitos ou postos acima do horizonte azul, no reino das divindades. Dizem alguns que nós inventamos Deus para não nos pormos na amplitude da morte. Deus cuidaria da nossa alma. Então, esse menino que ofendeu Jesus Cristo, quiçá, num dia ruim, que acordou mal disposto, tem duas expectativas. Ou ele é mortal e depois de morto vai se pôr submetido à censura celestial. E lá, segundo se conta, existem uns diabinhos, uns demônios que portam tridentes, e esses tridentes pontiagudos machucam o traseiro daqueles que se põem contra as regras celestiais. Então o rapaz tem duas oportunidades, porque todos morrem, ou ele dá sorte e tem uma alma imortal e vai prestar suas contas não se sabe a quem, ou ele morre de uma vez e some. Se desaparecer é uma virtude para quem praticou maldades. Isso põe o Paulo Sérgio numa postura muito contraditória sobre aquilo que caracterizaria o conceito de um homem honesto. O que é uma criatura honesta? O homem ou a mulher? Porque hoje nós estamos disputando em regime de absoluta igualdade entre as mulheres e os homens. O que é uma mulher honesta? O que é um homem honesto? Quais são os pecados que nós podemos cometer sem grande censura do remanescente? Porque eu, quando era mais novo, separava os pecados dos seres humanos em 3 porções. Os pecadinhos ou pecadilhos, as faltas médias e aquelas que não podem ser cometidas em hipótese alguma. E nós levamos a nossa existência dentro desta trinomia. Os pecadinhos, os pecados e os pecadões. E quando a criatura envelhece, ela se torna muito perigosa, porque assume as próprias faltas e é capaz de apontar as faltas pequenas, médias e graves de terceiros. Uma dança que não é macabra, não. É uma dança muito posta dentro do terreno ético. O que é um homem honesto? O que é uma mulher honesta?
O que é um presidente da República honesto? Bolsonaro o é, Luiz Inácio Lula da Silva o é. Quem há dizer que os dois têm pecadinhos, pecados ou pecadões? Faz parte do conceito ou das prévias eleitorais. Dito isto, eu vou ver minha mulher, que está doente, precisando de mim, e deixo aqui uma tela pequena que eu fiz. Eis aí. Isso foi feito em 5 deste ano. São 2 anjos negros em torno de uma cruz. Os católicos apostólicos romanos vão disputar a benignidade ou maldade daqueles que são candidatos à presidência da República. Patrocinado, quiçá, por uma parte dos angélicos, daqueles que fazem o professoral do pastoreio numa seita religiosa que tem potencial muito grande no país. E um ministro do Supremo Tribunal Federal o é. Pratica tal tipo de atividade que é até meritória. E outros católicos, apostólicos, romanos. Não se sabe se estão a litigar nos subterrâneos da religiosidade, acentuando-se, então, quem é que Jesus Cristo há de proteger? Qual das 3 pessoas da Santíssima Trindade há de proteger aquele que é candidato à presidência da República? E qual é aquele que representa, no fim das contas, a divindade máxima que há de estar prestando atenção no nosso Brasil tão sofrido? Dito isto, eu vou parar de trabalhar porque preciso ir ver minha mulher que está doente, que merece a minha atenção plena. E dou as minhas boas-vindas a Daniel Bialski, que é advogado do pastor acusado de infidelidade para a seita que ele pratica e, por consequência, com o Criador que deve estar a observar todos, cuja destinação de todos é ou acima das nuvens ou a lugar algum. E lá na Veva.